Olá pessoal, sou o Otávio Ceridoni, diretor executivo do AgriHub, e eu estou hoje aqui para trazer mais um pitch de startup para vocês, junto do canal Rural. Bom, eu estou aqui agora com o Johan, que é diretor de tecnologia da Bem Agro. Johan, conta um pouco mais da Bem Agro. Bom, primeiramente agradecer ao Canal Rural, ao AgriHub pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu vou fazer uma breve apresentação, Otávio, sobre a empresa, os produtos, a solução, e aí a gente vai batendo um papo aí ao decorrer desse tempo aí que a gente tem. Bom, então começando aqui a apresentação, a Bem Agro é uma agritech, uma empresa de tecnologia agrícola que trabalha com o processamento de imagens de drone, satélite, dados capturados por maquinários agrícolas, e integramos tudo isso em um único local, que é a nossa plataforma que integra esses veículos de captura de dados com o intuito de prover informações acionáveis que impliquem no aumento da produtividade e na redução de custo dos nossos clientes. Então, um pouquinho aí sobre a empresa, alguns highlights aí, alguns destaques da empresa. Nós somos hoje a única plataforma que integra no mesmo ecossistema as imagens de drone, as imagens de satélite, e também a parte de vetores de máquina para dimensionar projetos de plantio e de pulverização. Então, ao longo dessa trajetória, são mais de 5 milhões de hectares processados, não só no Brasil, como também em outros países como Colômbia, Argentina, México, Indonésia, Tailândia, Austrália, com o retorno do investimento garantido para os nossos clientes, através de aplicação racional de insumos, herbicidas, aplicação de nitrogênio, reguladores de crescimento em taxa variável, detecção de falhas de plantio e muito mais. São mais de 20 produtos dentro de um único local. Tudo isso com análises automatizadas, rápidas e confiáveis. Então, um pouquinho aí das dores do nosso cliente, comentamos um pouquinho da empresa, nossos produtos ali, os veículos de captura de dados utilizados, mas qual é o real propósito da Bem Agro, o que a Bem Agro ela busca solucionar. Primeiro, a baixa qualidade e a variabilidade de dados para se tomar uma decisão. Hoje a gente tem aí os métodos mais convencionais de prescrição para uma aplicação em taxa variável, onde você tem ali o pessoal de campo, que coleta determinadas amostras, mas que não representam um todo do talhão, a variabilidade espacial, para que a gente consiga realmente dimensionar uma aplicação em taxa variável ou localizada, tendo a distribuição qualitativa dessa área. Então esse é o primeiro problema que a gente busca solucionar. O segundo problema, o alto custo do insumo. A gente vê aí uma alta do preço dos insumos ao longo aí dos últimos anos, e até indisponibilidade de insumos acarretada pela pandemia, mas também até pelo contexto hoje da questão da guerra da Rússia e Ucrânia, onde a gente já observa o temor pela falta de alguns insumos. Então, otimizando a aplicação, a gente consegue atingir esse objetivo de reduzir o custo de produção, mas sobretudo otimizar o uso desse insumo disponível. Além disso, o baixo aproveitamento das tecnologias embarcadas nos maquinários. Então, muitos produtores já compraram máquinas que já vêm com piloto automático, com o monitor, e não extraem o máximo potencial dessas tecnologias. A ociosidade do maquinário, o alto custo com o diesel e a própria utilização ineficiente da mão de obra, além dos métodos rudimentares de conservação de solo, que podem ocasionar a médio e longo prazo o esgotamento e infertilidade. Então, como efetivamente a Bem Agro auxilia os nossos clientes a resolver esses problemas. Então, a gente tem uma plataforma onde a gente fornece mais de 20 relatórios ao longo de todo o ciclo produtivo, desde o planejamento, tudo aquilo que antecede ao plantio, a gestão e o monitoramento, auxiliando o cliente na tomada de decisão ao longo de toda a safra. Então aqui eu trago um pouquinho da plataforma, são mais de 20 produtos, onde o cliente pode processar, analisar, baixar esses dados, compartilhar de maneira colaborativa, ter acesso no celular, no computador. Então é um ambiente bem colaborativo que pode ser acessado de qualquer local. Então um pouquinho de como funciona, são 3 etapas, o voo ou monitoramento via satélite,
Caso o cliente não tenha o drone, no caso do voo com drone, ele pode solicitar via plataforma o voo. Nós temos mais de 52 pilotos espalhados pelo Brasil para poder atendê-lo. O monitoramento via satélite é também mais tranquilo, ele consegue fazer o monitoramento ali do celular, do computador via plataforma. É feito o processamento dos dados e análise na sequência. Então aqui é um breve fluxo de captura dos dados, tanto os dados registrados pelo GPS, obtidos por drone ou via satélite, para entregar os projetos e os relatórios agronômicos. Então aqui a gente tem as divisões que eu mencionei nessas 3 macroetapas, o planejamento, tudo aquilo que antecede ao plantio. Então desde uma planiotimetria, a identificação das características topográficas do terreno, onde a gente vai entender como, diante da topografia, como os recursos hídricos se comportam ao longo desse terreno. Então, através do escoamento de água, os pontos de acúmulo, para que a gente consiga recomendar métodos de conservação do solo, como, por exemplo, as curvas de nível ou até as curvas em desnível, jogando essa água para fora do talhão. A partir daí, nós temos algoritmos que vão fazer o cálculo da melhor maneira de o cliente plantar e pulverizar dentro desse talhão, buscando ter a maior quantidade de plantas e menos tempo de manobra, consequentemente, uma otimização do rendimento operacional. Você ter mais plantas na mesma quantidade diária e menos tempo de operação e, portanto, menos gasto com diesel, que é a essência do que a gente chama aí da agricultura de precisão, que é alinhar o aumento do potencial produtivo, tendo mais plantas, com a redução do custo operacional. Realizei o plantio, aí nós temos os relatórios de gestão, identificar as falhas de plantio, avaliar a qualidade operacional do plantio, que em cultivos perenes e semiperenes tem bastante impacto, principalmente com relação à questão das falhas, que vai reverberar ali em perda de produtividade ao longo de vários anos. Então pensa numa cana-de-açúcar, um pomar de laranja, um cafezal, onde um pomar, um cafezal vai ficar ali 10, 15, 20 anos, dentro ali de um percentual de falha de 10%. Ao longo desses 20 anos é 200%, é 2 safras perdidas, devido à ausência de planta. Então, feitos relatórios ali de gestão, a detecção de plantas daninhas, onde nós vamos trabalhar com aplicação localizada, tem um impacto muito grande no custo de herbicida, e, consequentemente, o cliente consegue otimizar e reduzir o gasto com insumo. E os relatórios de monitoramento, trabalhando com a taxa variável, monitoramentos via satélite. Então, aqui eu trago um breve resumo dos produtos e qual veículo de captura de dados nós conseguimos fornecer, com o trator, com o drone, com o satélite, para quais culturas esses produtos se aplicam. E aqui a gente tem alguns casos de sucesso. Então, um exemplo aí das plantas daninhas, um talhão, uma fazenda de 5.600 hectares, onde o cliente reduziu 77% em herbicida, representando uma economia de R$ 463 mil em uma safra. Hoje esse cliente já reduziu com todas as aplicações mais de 3 milhões, incluindo planta daninha, regulador, ureia, desfoliante em taxa variável. Um pouquinho dos casos de sucesso, mostrando os projetos de plantio, onde a gente aumenta em 5% a quantidade de metros lineares, ou seja, de potencial produtivo dentro da mesma área. A parte do monitoramento de satélite, onde a gente consegue realizar o monitoramento da área de interesse, disparando alertas por e-mail e por WhatsApp, de quais talhões, de qual fazenda, em que ponto do talhão e quanto essas mudanças representam, para que o cliente consiga direcionar uma equipe de controle de uma maneira muito eficiente e atuação de maneira cirúrgica. Legal, Iô. Eu queria que você respondesse uma pergunta, que é o nível de maturidade que o produtor precisa ter para poder usar a plataforma. Ele precisa já utilizar sistemas de agricultura de precisão, ter consultoria, alguma coisa assim, ou não? O produtor ele pode já a partir da sua solução do zero, mesmo sem ter trabalhado com agricultura de precisão, por exemplo? Essa é uma boa pergunta, Otávio, porque quando a Benagro ela começou as suas operações, ela começou direcionada principalmente a grandes players do mercado, porque por entender que a agroindústria, essas empresas de maior porte, elas estavam prontas para inserir essa tecnologia dentro do seu fluxo de trabalho diário. Mas o médio, pequeno produtor, como dono do próprio negócio, ele quer aumentar a produtividade e reduzir custo. Então,
a gente lançou a partir daí fizemos um estudo de segmentação de mercado, né, para entender como atingir esse médio e pequeno produtor. Né, e foi aí que a Benagro desenvolveu o seu modelo de negócio, chamado Especialista Benagro, né, que é o quê? É o consultor agrônomo, é a empresa de agricultura de precisão, é a concessionária de máquinas, é a fabricante de maquinários agrícolas, né, é o prestador de serviço de agricultura de precisão, que já atende esse médio e pequeno produtor rural e queria, né, agregar mais um produto ou serviço dentro do seu portfólio. Né? E foi aí que realmente a gente conseguiu atingir, né, um número bem expressivo, onde 55% dos nossos clientes hoje são médios e pequenos produtores, né, Que legal. que conseguem extrair valor dessas tecnologias através dos nossos canais de distribuição e eles podem, né, simplesmente solicitar o voo. Nossa rede de especialistas vai fazer todo o trabalho, né, e colocar a tecnologia na ponta, na máquina e ajudar o produtor a extrair valor da ferramenta. Então hoje, né, respondendo a tua pergunta, a gente tem clientes, né, de vários níveis de maturidade, grandes produtores, agroindústria, médios e pequenos. Legal, legal. Bom, Johan, agradeço demais aí o seu pitch, as informações que você trouxe. E eu peço para quem está assistindo a gente que siga o AgriHub no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, para que você conheça outras soluções e consiga avançar na agricultura digital. É isso aí, obrigado por nos assistir e até mais.